Deus já se moveu de uma maneira surpreendente, extraordinária. Quantos estão sentindo a presença do Pai neste lugar? Aleluia. Pai, nós te adoramos, Senhor. Te adoramos, Pai, porque não há outro como Tu, digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Tu és majestoso, Tu és sublime, Tu és excelso e nós te amamos. Obrigada pela Tua presença neste lugar. Podemos palpar a Tua presença, Senhor. Espírito Santo, obrigada pela Tua presença. Continua fluindo, continua movendo-te, Senhor, nesta manhã. Espírito Santo de Deus, trazendo cada vez mais cura, libertação. Todo grilhão que tem amarrado a mente e a alma das pessoas caem por terra no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, e declaramos mente e almas livres, libertas para a glória e honra do Teu nome, ó Deus. Espírito Santo de Deus, toca, ilumina os olhos do nosso entendimento, Pai, e fala conosco através da Tua poderosa palavra. Que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo ministrando através da minha vida. É o que eu lhe peço, já agradecida, em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deixa eu colocar meus alarmes aqui. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Jesus. Amém. Gratidão, linguagem da confiança em Deus. Hoje é muito interessante a gente acompanhar os estudos, né, em termos de ciência, porque hoje a ciência confirma um princípio espiritual já revelado nas Escrituras. Qual? Aquilo que cultivamos na mente molda o nosso interior. Ou seja, a murmuração constante mantém o coração em estado de inquietude. E por que eu estou falando isso? Porque depois eu vou trazer alguns dados de textos acadêmicos com base científica de 6 universidades americanas que falam como a murmuração, como a reclamação gera um dano significativo no nosso cérebro e na nossa alma, que às vezes não precisa nem do Satanás. É impressionante o efeito danino que tem a murmuração, a reclamação para o nosso cérebro e para a nossa alma, cientificamente comprovado. Então, enquanto a gratidão e a confiança, a murmuração constante mantém o coração em estado de inquietação, enquanto a gratidão e a confiança em Deus promovem paz e renovação interior. Então, here we go. É engraçado que as pessoas nunca pensam na gratidão como uma arma, mas ela é uma arma poderosa, porque ela mantém você e a mim centrada na verdade e centrada na fonte da vida e na fonte de todas as coisas. Então, quando falamos sobre o poder da gratidão, nós não estamos apenas falando de um comportamento bonito. Ai, gratidão. Você faz um negócio lá, você já viu assim? Ai, gratidão. Nada contra, amém, tá tudo bem, mas vai muito mais além. Então, não é só um comportamento bonito ou até mesmo uma resposta àquilo que Deus faz, mas é uma postura espiritual, preste bem atenção nisso, que protege nossa percepção, sustenta a nossa fé e preserva a nossa consciência de quem Deus é, da presença dEle e de que Ele está no controle. Eu vou destrinchar tudo isso. Então, eu vou até pegar um gancho na mensagem, num versículo que a apóstola mencionou no domingo passado. Ela explanou muito bem sobre, obviamente, né, sobre o poder da gratidão, e eu vou vir hoje com um pouquinho do inverso, trazendo os efeitos da murmuração
da reclamação, da ingratidão. Já que tivemos uma palavra maravilhosa, então eu vou trazer o antônimo. 1 Tessalonicenses 5,18 diz o seguinte: a apóstola falou maravilhosamente que a gratidão ela é a vontade de Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Aqui está uma verdade absoluta. Amados, gratidão não é uma sugestão para você ser grato. Gratidão, ela é a vontade de Deus. Que você e eu sejamos gratos, agradecidos. Não é uma decisão baseada em sentimentos. Se é a vontade do Pai, logo é uma obediência. Então a palavra diz: nós não damos graças por todas as coisas calamidosas, mas em tudo isso eu dou graças. Quando eu tive o entendimento dessa palavra, muitas coisas mudaram na minha vida. E houve inclusive mais leveza, mais serenidade, mais paz. Porque de novo, apesar da situação de novo adversa que você possa estar atravessando, você com certeza, se você parar e alinhar o foco correto, se você mudar a perspectiva, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir contabilizar muitas coisas positivas ao seu favor e a manifestação poderosa de Deus naquele exato dia. E se você tiver dificuldade de fazer essa contabilidade, me procura. Eu vou te ajudar com muito prazer. Em cada detalhe, detalhes. Agora de manhã, estava falando com a Jaque, não sabia que não tinha o lanchinho das crianças, do pão de mel, e as crianças vão ficar sem pão de mel. Ela vira para mim, abre um sorriso e fala: eu trouxe um bolinho. Percebe como Deus é maravilhoso nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. O que você e eu precisamos de todo o coração e com sinceridade é aprender a confiar no Senhor. Você diz que confia, mas na primeira oportunidade você já se desconectou. Então, ontem eu recebi uma informação referente ao dia de hoje. Pronto, eu já me estressei. No dia, ainda para ajudar, no dia que eu tenho que trazer a palavra. Muito bem. Ao invés de agirmos no descanso, na confiança, muitas vezes teórica, de que Deus está no controle de tudo. Não, pronto, já desconectou. E aí hoje, aquilo que poderia ser um ponto simplesmente extraordinário. E aquela coisa, até quando? Ou quando vai começar a aprender de verdade a confiar e a entender que Ele está no absoluto controle, entendendo eu ou você a situação. Ele está no controle. E se eu sei que o que Ele tem para mim são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, eu preciso me encher das promessas de Deus. Dizes. Então, gratidão para quem quer viver o propósito não é opcional, é uma vontade expressa de Deus. Colossenses 3, 15, 17. Gratidão como estilo de vida. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam, mais uma vez todos juntos, e sejam agradecidos.
Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo que fizerem, seja em palavras ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. 3 vezes neste trecho o apóstolo Paulo reforça a importância da questão da gratidão. Ele traz a gratidão aqui. Sejam agradecidos, cantem com gratidão e façam tudo dando graças a Deus. A gratidão, ela é uma postura, ela é uma atitude, ela é uma decisão diária, uma atmosfera do coração. E digo mais, é a marca de um cristão maduro. E aí nós temos Abacuque 3, 17, 18, gratidão que vence cenários impossíveis, porque muitas vezes, amado, a gratidão ela não vai mudar a circunstância lá fora, primeiro ela vai mudar você aqui dentro. Ela traz uma fortaleza, um renovo, uma energia, que inclusive te impele para a batalha. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira fale, e os campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, não haja gado nos currais, ou seja, 0 igual a 0, 0 vezes 0 igual a 0, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Essa é uma das passagens mais fortes da Bíblia sobre gratidão, sobre júbilo, sobre alegria, sobre se regozijar, sobre se exaltar em um ambiente de crise absoluta e total. Assim como Paulo e Silas na prisão. Poxa, achei que fosse o meu. Então, Abacuque não agradece porque está tudo bem. Apesar de, ele agradece. E essa atitude, essa postura, essa atitude de sermos gratos, ela vai mudar a sua postura e ela renova as suas forças. Olha o que ele diz: Ele me faz andar sobre as minhas alturas. E aí, agora a gente vê um contraste. Enquanto Abacuque preserva a gratidão em meio à escassez, Israel entra em um processo de ingratidão, mesmo cercado de evidências visíveis da presença de Deus. Então nós vamos olhar um pouco para a história de Israel saindo do Egito. Deus tira o povo de Israel do Egito, daquela escravidão, e leva eles para a terra prometida, ou seja, em direção à sua herança. E aí o relato bíblico falam que eram mais ou menos 600 mil homens adultos em idade militar, enfim, sem contar mulheres, crianças, idosos. Quando eles fazem uma estimativa total, considerando mulheres, crianças, idosos, os estudiosos costumam chegar num valor aí mais ou menos de 2 a 3 milhões de pessoas. E uma das verdades mais importantes que a gente vê nessa jornada de Israel é que o próprio Senhor estava no meio do acampamento. Deus visível praticamente 24/7. Êxodo 13, 21, 22 diz o seguinte: O Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite da presença do povo. Israel acampava ao redor do tabernáculo e o próprio Deus habitava no meio
povo, visível de dia e de noite, guiando, protegendo, direcionando cada passo. Presença de Jesus. E aliás, esse sempre foi o plano de Deus. De Gênesis a Apocalipse, presença, comunhão, relacionamento. Então você pode imaginar Israel no deserto, se esquecendo do fogo e da nuvem? Parece meio impossível, né? A coisa mais óbvia para toda a nação de Israel era a presença manifesta de Deus naquele lugar. Mas aí o que aconteceu? Eles começaram a ficar estressados, eles começaram a ficar com medo, eles começaram a ficar ansiosos e eles permitiram que a falta de gratidão os desconectasse da consciência da presença manifesta de Deus. Ou seja, eles começaram a perder de vista a presença. Parece impossível, mas o que acontece? Eles começaram a reclamar, e eles começaram a reclamar da comida do céu, amados. Êxodo 16:4 diz: então o Senhor disse a Moisés: farei que do céu vos chova pão, o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove e veja se anda ou não conforme a minha lei. E aí o milagre se tornou comum. O maná, apesar de sobrenatural, passou a ser desprezado pelos israelitas. Números 11:16, olha o que eles falam. Mas agora o nosso ser definha. Olha o drama, olha a generalização, olha a catastrofização. O nosso ser definha, não temos nada. Precisamos parar para prestar atenção. Quantos de nós às vezes temos esse tipo de atitude? Está tudo dando errado, não deu nada certo aquilo que eu queria. Fulano só faz isso, ciclano só faz isso. O nosso ser definha, não temos nada a não ser este maná, e ainda trata de maneira desdenhosa, pejorativa, se é que eu posso assim dizer. Só temos este maná diante dos nossos olhos. E reclama, e reclama, e reclama. Ingratidão. E a ingratidão não é apenas a falta do reconhecimento. A ingratidão, ela é uma distorção, preste atenção, da percepção espiritual, que gera reclamação, murmuração e perda de confiança em Deus. Posso te dar um exemplo muito rápido aqui. A ingratidão não é apenas a falta de reconhecimento. Vamos lá. Eu tenho que fazer uma cirurgia no joelho. Já começo não agradecendo que eu tenho a possibilidade de fazer a cirurgia pelo convênio sem ter que pagar uma bagatela. Ok? E aí, como eu não tenho a indicação do médico, pronto. Meu Deus, e se der alguma coisa errada? Porque o nosso querido Douglas, ele operou 2 vezes o joelho de ligamento cruzado. E aí eu conheço outras pessoas que também operaram e não deram certo. Olha como é a tendência do ser humano ao negativo. Porque tem muitas outras milhões de pessoas que fizeram e também está tudo bem. Então aí eu não conheço médico, meu Deus, eu não posso ter nenhum problema no joelho. Se der algum problema errado no joelho, aí aquilo começa, vai subindo. E aí o convênio entra em contato dizendo que já está tudo aprovado. Meu Deus do céu. Eu não sabia se eu ficava feliz, aí eu entrei em um leve desespero assim.
Aí nós estávamos orando com a minha mãe em casa e abençoe a cirurgia, pronto. Eu já tive vontade de chorar, já bateu aquele desespero. Amados, eu desconectei a minha confiança, sim ou não? Percebe como é rápido? Tão rápido. Eu já fiz outras cirurgias pelo convênio e deu tudo certo. Se Deus usa mula para falar, como é que não vai usar a mão de um homem? Se ele é especialista ou não, o especialista dos especialistas vai estar lá. Então, rapidamente, a gente perde essa conexão. E perde, amados. E aí é onde começa a desestabilizar e a nossa percepção das coisas e dos fatos e da realidade e da vontade e da soberania maravilhosa de Deus para as nossas vidas vai se perdendo. Então, de novo, não é apenas falta de reconhecimento, a gente começa a distorcer, vem a distorção da percepção espiritual, e eu vou chegar nesse versículo, porque eu achei muito engraçado. Então, reclamar frequentemente é uma manifestação de uma confiança desconectada. Para fazer esse exercício durante a semana, você começou a reclamar, o que eu desconectei aqui agora? Pode fazer esse exercício. O que você não está confiando? E mais do que isso, a pergunta é: por que é que você não está confiando? Com todas as coisas maravilhosas que Deus já fez na tua vida. Por que é que você não está confiando em mim? Reclamação é uma expressão de insatisfação com algo que na maioria das vezes eu e você estamos tentando controlar. Pode ter certeza. E muitas vezes relacionado a alguma coisa da nossa própria vida que nós estamos tentando controlar, ao invés de confiar em Deus. Meu Deus, o mestre, o arquiteto do universo. O arquiteto do universo. Aí você quer dar uma pareadinha com ele. Ele não está dando conta. É o que nós fazemos através das nossas atitudes. A gente não verbaliza, mas as nossas atitudes demonstram isso. Quando desconectamos a nossa confiança em Deus, que foi o que aconteceu no exemplo prático aqui do joelho, e eu poderia dar outros, abre a porta do nosso coração para preocupação, para ansiedade, para medo, para estresse, para impaciência. Veio tudo isso aí, rapidinho, assim, rapidinho. Então nós precisamos entender que a gratidão nos mantém conscientes da presença de Deus. Aí eu vou mudando o meu foco. Ao invés de ficar olhando o problema, o errado, o que pode dar, o que não pode dar, Senhor, obrigada pelo convênio. Senhor, obrigada porque o médico é aqui do lado de casa. Senhor, obrigado porque eu decidindo 100%, a cirurgia vai ser na ACD, onde todos os ortopedistas gostam de operar. Então é só agradecer. Ah, mas vai ter que fazer físio, vai ter... É só agradecer. Então nós estamos tão acostumados com o olhar natural, que nem se passa pela minha cabeça fazer uma oração semelhante do evangelista Maurício, uma recuperação acelerada. Pô, são de 6 a 9 meses. Aí você já entra em pânico. Senhor, está nas tuas mãos. E eu tenho a tua obra para fazer. Percebe como a gente se comporta? Ou pelo menos eu. Humildemente confessando os meus pecados. Enquanto a gratidão nos mantém conscientes da presença de Deus, enquanto a ingratidão, manifestada pela reclamação, murmuração, queixa, nos desconecta da confiança e distorce a nossa percepção espiritual.
isto é mais sério do que você imagina. Quando eu brinquei das questões da toxicidade da reclamação, eu não estava brincando quando eu digo para você que Satanás nem precisa interferir na situação. Deixa eu só pegar, rapidinho aqui, o impacto do hábito de reclamar sobre o funcionamento cerebral e o bem-estar psicológico. Você pode jogar assim mesmo na internet que você vai achar. São 6 principais instituições envolvidas: Stanford University, Harvard, Pensilvânia, UCLA, Wisconsin e Yale. Beleza. O que a reclamação faz com o cérebro? Reclamar uma vez, tá bom? Para não dizer que eu disse, não, a Raquel falou lá que traz alívio. Reclamar uma vez traz um alívio momentâneo. Reclamar sempre, preste atenção. Vamos à aula, né, Diácono Roberto? Reclamar sempre treina o seu cérebro para o negativo. Por isso que depois você não sabe por que você se tornou aquela pessoa rixosa, porque o seu cérebro já está totalmente enviesado seguindo aquele canal negativo, que foi o que ele foi treinado. Efeitos comprovados: aumenta o hormônio do estresse, cortisol, deixa o cérebro em modo de ameaça. Então você está sempre preocupado, sempre alerta, e aí você acha que você vai dormir como? Se você está mandando uma mensagem, mesmo que em graus menores, que, nós estamos correndo algum risco, você acha que você vai descansar como? Reduz clareza mental e criatividade. Você acha que você está ficando meio burrinho? Reclama menos. Pode estar interferindo. Fortalece o hábito de ver problemas antes de soluções. Resumo prático: o cérebro aprende aquilo que a gente repete, para o negativo e para o positivo. E é importante aqui uma coisa, gente: reclamar é diferente de você expressar sentimentos, ok? A ciência não fala que é para você que expressar dor é errado. Não é isso que eles estão trazendo no estudo, e eles deixam claro. E eles também não estão dizendo que pedir ajuda é ruim. Não é isso. O que eles estão dizendo? Que reclamar sem ação, ruminar sem solução e repetir narrativas de vitimização faz mal para o seu cérebro e para a sua saúde, para o seu bem-estar. Com o tempo, essa fatura vai chegar se você não parar. Expressar, isso faz parte do texto ainda. Expressar sentimentos é saudável. Permanecer na reclamação constante molda o cérebro para o estresse e enfraquece a capacidade de viver com esperança e sabedoria. Por isso que Davi, lá no Salmo 103, ele dá uma chacoalhada: ô minha alma, bendize ao Senhor, hein? Bendize ao Senhor, minha alma, bendize ao Senhor, porque é Ele que nos dá todas as coisas, é Ele que tira a nossa vida da sepultura. Minha alma, fica esperta. Davi é maravilhoso. Porque você está batido na minha alma, presta atenção, vamos sair dessa. Deixa eu voltar. Uma pincelada, só para nós entendermos, inclusive como a ciência mostra da importância de nós mudarmos essa atitude. Principalmente quando nós temos princípios envolvidos nisso. Ok, onde eu estava? Ingratidão, reclamar, ok. Israel reclamou demais, amados. Eu sei que foi só Israel, que você não reclama demais, amém. Então lembre-se, a reclamação é resultado de uma confiança desconectada. Você está começando a reclamar, começou a reclamar, para. E se faz esse questionamento: o que é que eu não estou confiando? E depois se faz o segundo, e esse eu acho que é o mais tenso: por que é que eu não estou confiando? E aí, abre o coração para preocupação, ansiedade, medo, estresse e impaciência.
E muitas vezes esses sentimentos distorcem a nossa percepção e às vezes parece até que afeta a nossa memória. Por que eu estou falando isso? Dá uma olhada no versículo de Êxodo 16, 2 e 3. E toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Presta atenção nisso aqui. Imagina essa cena. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão à vontade, mas nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Como eu sei que vocês todos já leram Êxodo e Números e toda a história dos israelitas, aonde foi na leitura e na trajetória de Israel como escravo nos Egípcios que você percebe esse piquenique maravilhoso? Lá com a panela de carne, comendo pão à vontade. Chega a ser engraçado como as pessoas têm as suas percepções distorcidas, porque o relato bíblico descreve que os israelitas, em sua insatisfação no deserto, lá, eles idealizaram e exageraram as condições de vida que eles tinham no Egito, porque não tinha nada disso de pão à vontade, sentados juntos, as panelas de... Você lembra dessa história? Então, enquanto eram escravos no Egito, não há descrição de panelas cheias de carne, pão à vontade. Sabe o que havia? Havia tormento, abuso físico, tudo para humilhá-los e diminuir a sua consciência da intenção de Deus no coração deles. Era um regime de escravidão severa, onde a comida era parte do sustento dos escravos, mas a vida era de opressão, de trabalho forçado, não de fartura e liberdade. Então, de novo, lembre-se, a desconexão da confiança. Ela vai abrir o seu coração para o medo, para o estresse, para a preocupação, para a paciência, para a ansiedade, e geralmente isso vai começar a se manifestar através da reclamação. E os israelitas começaram a reclamar a partir de uma percepção totalmente limitada. E aí nós precisamos tomar cuidado, por quê? Paulo diz para nós lá em 2 Coríntios 2, 2 Coríntios, aí eu fico traumatizada, gente, que a primeira vez que eu fui compartilhar a palavra, eu falei, vamos abrir a nossa Bíblia no 1 Coríntios. Então, toda vez que eu falo Coríntios, 1 Coríntios, o que o apóstolo Paulo nos diz? Não ignore as estratégias do inimigo. Ele nos dá esse alerta. E aí, qual que é uma das estratégias? Satanás trabalha para desconectar a nossa confiança do Pai. E é como eu disse, acontece assim, rapidinho, dura várias vezes durante o dia. É só você parar para perceber a partir de agora. Você está reclamando, você está murmurando, ficou ansioso. O que é que eu não estou confiando? E por quê? Então, enquanto ele conseguir manter, ele trabalha para desconectar a nossa confiança. E faz isso ao fazer você e eu ficarmos focados na nossa falta, na nossa necessidade. Pois quando o povo começou a ficar focado na necessidade, na falta, foi quando eles começaram a sentar a lenha. Enquanto ele conseguir manter você, manter os seus olhos, os meus olhos, na nossa necessidade, nós não estaremos focados naquele que tudo provê. Sim ou não? Então a confiança se desconecta. O coração abre para o medo, para a ansiedade, para a preocupação, para a angústia, para o estresse. E que se manifesta através das nossas palavras. Lembrando o quê? Palavras são sementes.
E sementes produz conforme a sua espécie. Beleza até aqui? Então a pergunta é, o que é que você está produzindo a hora que você entra num processo de insatisfação, a hora que você entra num processo de ingratidão, e aquilo toma conta de você e você começa a murmurar, reclamar, criticar, se queixar. A pergunta é, se cada semente produz conforme a sua espécie, diga aí, o que é que você vai colher? É sério, amados. Mas Deus nos traz palavras porque Ele quer, sobe o nível. Então, imagina eu nesse nível de desconexão, parece Wi-Fi quando chove. Conecta, desconecta, conecta, desconecta. E Deus tem coisas maiores para mim, e aí eu me desconecto e conecto, e tenho estresse com pequeninas coisas, e Ele me quer aqui. Então nós precisamos entender, ter a consciência de que eu e você não podemos nos desconectar dessa confiança. Não podemos. Você até pode, mas não é recomendado. E aí precisamos entender que a vida e a morte estão no poder da língua. E aí quando os nossos corações estão cheios de ansiedade, medo, insatisfação, amargura, o que é que vai acontecer? A tua boca, a minha boca vai se encher do quê? Reclamação, crítica, murmuração, acusação. E eu e você estamos dando poder ao inimigo deliberadamente para nos roubar. A palavra diz, só saia da sua boca, que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, somente a que for trazer edificação e graça àquele que ouve. Aquele que ouve. É isso que nós estamos. E aí a palavra também diz que a boca fala do que o coração está cheio. E aí como cristãos, eu tenho que te dizer que muitas vezes nós criamos nossos próprios problemas a partir da bendita palavra que sai da nossa boca. E aí, eu percebo com muita frequência que algumas pessoas têm um problema. E aí começa a reclamar. E através das suas próprias palavras, elas multiplicam a severidade e a intencionalidade, a intensidade do problema, porque estão focadas no problema e não na solução, porque se desconectam. Então, preste atenção, meu horário se foi. Na verdade, a reclamação, ela é o câncer da sua boca. É o câncer das suas palavras. Êxodo 16:4 diz, então o Senhor disse a Moisés, farei que do céu vos chova pão. O povo sairá e colherá diretamente a porção para cada dia, para que eu prove e veja se anda ou não conforme a minha lei. A confiança com eles foi provada lá na necessidade e eles reclamaram. A confiança foi provada na abundância e eles pegaram mais do que precisavam, porque a orientação foi clara, pegue só para o dia. Então qual que é o ponto? A confiança. Sabe por quê? A confiança é um assunto de senhorio. Deus não é contra a abundância. Ele é contra nós não confiarmos nele. Ele se opõe a que nós sejamos nossos próprios senhores. Está tão legal, eu não queria parar. Mas vamos encerrar. Então, amados, quando eu reclamo de algo que não está funcionando do meu jeito, do jeito que eu acho que deveria, sabe o que você está fazendo? Sabe o que eu estou fazendo quando eu começo a reclamar, murmurar, criticar? Sabe o que eu estou fazendo e você? Nós estamos desrespeitando, nós estamos desonrando.
e nós estamos duvidando daquele que está no comando das nossas vidas. Então ela não é uma resposta emocional, não. Ela é uma declaração de senhorio. A gratidão, ela é uma declaração de senhorio. Quando eu escolho agradecer, eu afirmo que eu confio em Deus e que Ele está no controle. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. João 11:41 diz: então tiraram a pedra e Jesus levantou os olhos e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, a oração começou com uma frase simples e poderosa: Pai, graças te dou. Antes do milagre veio a gratidão. Em muitos momentos, toda a ressurreição, ela começa com ações de graças. E onde há gratidão, a vida se manifesta. E a gratidão, ela é libertadora, porque tira o coração do eixo do ego e o reposiciona em Deus. E a vida só flui, amados, quando nós olhamos para Ele. Senhor, obrigada pela Tua presença, obrigada pela Tua palavra. Senhor, obrigada porque Tu estás no meio de nós, Tu estás em nós. Dai-nos essa graça, Pai, para que Tu sejas tudo em nós. E que tudo que Tu desenhastes e sonhaste para nós na eternidade seja cumprido, manifesto. Nós declaramos que nós confiamos em Ti. Nós declaramos que nós mantemos o foco no provedor e não no problema. Alguns vêm de famílias de pessoas que reclamam, de famílias cheias de ansiedade, de famílias cheias de estresse, Pai. Senhor, nós declaramos que essas conexões são quebradas em nome de Jesus, Pai. Todo espírito de reclamação, todo espírito de murmuração, todo espírito de crítica, todo espírito de litígio, de briga, de contenda, de discussão, caia por terra nesta hora em nome de Jesus. De confusão de palavras em nome de Jesus, caia por terra, Pai. E em nome de Jesus nós declaramos hoje, em lugar de ansiedade, nós declaramos que nós confiamos em Ti, porque Tu, ó Deus, Tua presença em nós é a nossa força, é a nossa energia. O Espírito Santo em nós é aquele que nos ajuda, nos ensina e nos capacita todas as coisas. Senhor, em lugar dessa depressão, Senhor, levanta os nossos corações, porque Tu estás no meio de nós, Tu estás em nós. E mais uma vez nós declaramos que nós vamos confiar em Ti, Pai. Nós confiamos em Ti. Ajuda-nos e ensina-nos, Espírito Santo de Deus, a refrearmos as nossas bocas, Pai. Quando vem a reclamação, quando vem a murmuração, que nós possamos retroceder com a ajuda do Espírito Santo e com uma atitude, com uma decisão já decidida de que nós não vamos murmurar, nós não vamos seguir pelo caminho da ingratidão dos israelitas. Nós reconhecemos o Teu cuidado, o Teu poder, a Tua graça sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, declaramos uma semana de vitória, de gratidão, de menos murmuração, de menos crítica, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que estejamos alinhados e posicionados aonde Tu quer que nós estejamos, para que haja o cumprimento do propósito, daquilo que Tu desenhaste para nós na eternidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Se é para o Senhor, aleluia.